Galera, quartas de final e acabou pro Barcelona, hein? O Bayern de Munique não tomou respeito e atropelou aí o Barça. E tem muita gente aí colocando, querendo achar um culpado, culpando o Messi por não ter decidido mais uma vez. E seguinte, o Barcelona, vou fazer uma afirmação forte aqui, hein? O Barcelona se perdeu com o tempo. Beleza? Esse é o tema do vídeo e a gente vai discutir isso depois da vinheta. Então, o que aconteceu, hein? 8-2 pro Bayern de Munique e digo mais, ficou barato, viu? Podia ter sido 10, 11-2 aí facilmente se não fosse o Ter Stegen ou até mesmo o Bayern perdendo algumas chances claras de gol, hein? E seguinte, cara, é óbvio que esse resultado se dá muito pela fase que o Bayern tá. É um dos melhores times na atual temporada, até antes mesmo da parada. Mas não é só isso. A gente viu um Barça antes da parada aí, por conta da pandemia, já sendo muito questionado, não vinham fazendo boas atuações, mas ainda estava ali na liderança da La Liga, tava tudo equilibrado, corria a Champions, mas tudo se escancarou aí depois dessa parada para a pandemia. E o seguinte, meu, o Barcelona, o Piquet até deu uma entrevista, depois eu posso deixar aqui para vocês, falando sobre o momento do Barça, que é bem crítico. E eu concordo com muito do que ele afirma na entrevista, na coletiva. E, bom, vamos falar disso daqui, que é o seguinte, o Barça, para mim, como eu disse no começo do vídeo, ele se perdeu no tempo aí dessa década. Por que eu digo isso? Bom, o Barcelona é um time, obviamente, é um gigante da Europa, é um gigante do futebol, que isso é inegável, mas que teve altos e baixos aí durante sua vida, né? Teve um momento espetacular no time que tinha Cruyff e o próprio Guardiola. Ah, depois teve uma fase ruim que se perdurou até ali a época do Ronaldinho. Quando, para mim, ao meu ver, e acho que de muitos também, o Ronaldinho foi um time que retomou essa autoestima do Barcelona de ser mais do que um clube, né? E, cara, eu acredito que as coisas começaram a se perder de novo. Retomou com o Ronaldinho, aí soube fazer o que eu acho que é mais importante, que era investir na base para colher os frutos da frente. Colheu, né? Xavi, Iniesta, Busquets, enfim, Piqué, sei lá, mais quantos jogadores. E só que esses jogadores brilharam aí ao longo de uma década com a camisa do Barcelona, fizeram história, é, talvez até façam parte de um dos melhores times da história do futebol. E, cara, o Barça está deixando de investir nas suas categorias de base para gastar milhões de euros em contratações com jogadores que têm renome, mas que não funcionam dentro do Barcelona. E por quê? É, é porque eles não são bons? Não, o Griezmann, cara, a gente sabe da qualidade do Griezmann. O Coutinho, a gente sabe que o Coutinho pode jogar, tudo bem, talvez não seja o craque que se achou que fosse, mas é um cara que não é mau jogador, é um jogador bom. No entanto, eu acho que o Barça está perdendo a essência dele novamente. E eu digo isso não só por trazer contratações pro time principal, ou tipo assim, porque
porque você também não vai conseguir fazer um time inteiro só de peças da sua base. É muito complicado você fazer isso. Então, é até necessário algumas contratações. Mas se você olha hoje para o elenco do Barcelona e vê do plantel de jogadores deles quantos são de fato da base do Barcelona, é a minoria. E aí é que está um grande problema. Aí é que mora o grande problema, ao meu ver, do Barcelona. Perdeu-se a essência da La Masia, do futebol que era jogado na La Masia, que é até hoje a grande marca do Barcelona, é aquele futebol envolvente. E eu acho que ele se perdeu. O Barcelona vendeu, usou isso até como um produto, né? Mas assim, se perdeu. Por que eu falo isso? Hoje o Barcelona contrata jogadores não só para o time principal, mas para todas as categorias de base. Então, sub-20, sub-19, sub-17, todos ali têm jogadores que são contratados. Um exemplo disso, o Barcelona, se eu não me engano, fechou até agora, um mês atrás, a contratação de jogador da categoria de base de São Paulo. Por, acho que se eu não me engano, cerca de 20, 30 milhões de reais. Então, assim, desde as categorias de base, eles já estão pagando grandes fortunas ao ver do futebol brasileiro para jogar no seu elenco. Então acho que o Barça está querendo. Não é que está querendo, mas eu vejo que o Barça se tornou. Deixou de ser um clube formador, um clube que segue a filosofia desde a categoria de base, para ser um vendedor. O Barcelona quer vender jogadores. Lógico, quer ganhar títulos, mas eles querem vender os seus jogadores para contratar para o time principal. E esse é um erro que talvez os times daqui do Brasil fazem, que você vê que as tais joias dos times brasileiros não duram mais do que uma, duas temporadas no máximo, mas no máximo 2 temporadas aqui no Brasil e já vão para o exterior. Justamente por isso, porque os clubes acabam tendo grandes dívidas, certo? E vendem as suas joias cedo para conseguir arcar com essas dívidas e pagar os salários, os altos salários dos jogadores, dos medalhões que eles colocam no time principal. Fora isso, eu acho que o Barça está precisando de uma reformulação, assim como o Piquet disse, de elenco. Ao meu ver, o Piquet é um dos jogadores e ele soube, eu achei isso muito nobre até da parte dele, ele soube admitir que ele é uma das peças que talvez tenha que ser mudada dentro do Barcelona, e ao meu ver ele é sim. Não que o Piquet faça uma temporada terrível, não é isso, mas já não é o Piquet de antes, já não é um Piquet que tenha que ser titular absoluto com a camisa do Barcelona. Não é mais. Outra peça que eu acho que deve ser mudada e que não sai, é impressionante que como esse cara não perde titularidade. Eu sou muito fã do futebol dele, sempre fui, mas não vem atuando bem nessa temporada, que é o Busquets. E assim, o Barcelona, quando contratou o Frank de Jong, foi justamente para ele se tornar uma peça para substituir o, o, o Busquets. E hoje, os dois estavam jogando juntos. Bom, não que isso seja um problema, mas o Busquets é um cara que ele só foi para esse jogo porque por conta do nome dele, por conta de tudo que ele representa para o clube. No entanto, ele acaba prejudicando muitas vezes, porque o Busquets já não é o jogador também que ele era antes. Assim como o Suárez, apesar de ter feito o gol, não é. O Suárez, cara, os números deles têm caído constantemente, ano após ano. E a questão da entrega dele no jogo, a questão dele entrega para o esporte até, tem piorado bastante.
Você vê o aspecto físico do Suárez, ele piora ano após ano, porque é um cara que eu acho que ele já está muito consagrado. Eu acho que, assim, ele até deu uma entrevista que quando o clube achar que ele já não serve mais para o clube, tudo bem, ele vai respeitar. Mas eu acho que está na hora do Barcelona perceber que o Suárez não entrega mais o que eles querem. E assim, já tinha que ter percebido antes, até porque o Suárez não tem um reserva, cara. Não tem um reserva de imediato, com um reserva que vá suprir a ausência de Luiz Suárez. Não tem hoje no elenco, por exemplo. Então, eu acho que o Barcelona tem que se questionar em relação à sua filosofia, em relação à reformulação de elenco. E aí já é uma questão muito mais interna, eu não posso opinar sobre, até porque pouco conheço sobre as questões internas do clube, mas sobre repensar até mesmo o modelo da diretoria, sobre o que a diretoria está fazendo no clube. E é isso, eu queria saber o que vocês acham. Então, por favor, deixe nos comentários aqui se vocês acham que é só uma fase novamente, se o Barça se perdeu mesmo ao longo desse tempo, se perdeu aí no alto status que ele alcançou. E deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui em algum lugar, tanto a minha quanto a do canal. E eu também vou pedir para vocês, eu faço parte de, um, de uma página de futebol, de esportes em geral, que chama zonamista.net. Então acessem, eu vou deixar o link aqui na descrição também. E eles também têm no Instagram, tem página no Facebook, eu vou deixar tudo aqui certinho. E então curtam lá. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!